Márcio Canciano, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Hoje, a nossa convidada é mãe, professora, foi candidata a prefeita de Taboão da Serra e se elegeu como co-deputada estadual. E o nosso X da questão de hoje é: Najara Costa, você é candidata a prefeita de Taboão da Serra em 2024? Olá, Márcio, olá, Adilson. Prazer enorme estar aqui. Olá, prazer é nosso. Sou pré-candidata a prefeita de Taboão da Serra. É uma discussão que a gente vem fazendo desde o final de 2020. Aí. Sou, sim, pré-candidata. Você foi bem votada, cerca de 8 mil votos, né, na última eleição. Você teve o PT também como candidato também, poderia fazer a sua união. Dessa vez o PT está fora do páreo, pelo que a gente está vendo. Aumenta as suas chances dessa vez? Eu creio que sim. A expectativa que a gente tem pelas ruas é que vai aumentar essa adesão pela nossa candidatura, pelo nosso projeto. Por quê? Porque acho difícil em Taboão da Serra é a gente ser conhecido. Acho que vocês lembram, né, quando teve a apuração dos votos, que demorou bastante, as pessoas ficaram apreensivas e de repente as pessoas se depararam com um quarto lugar, que a Globo inclusive mencionou, e muita gente não conhecia as nossas propostas, né, porque as pessoas falavam até, a gente não viu nem panfleto na rua, que candidatura é essa que a gente não viu, né, acontecer, e ela foi construindo pelas bases. Então eu vejo que as pessoas que aderiram àquele projeto, naquele contexto, permaneceram fiéis e novas pessoas entraram. Então acho que a gente tem mais chances agora de ter uma candidatura mais robusta para a próxima eleição. Você vai ter pela frente, né, uma máquina, né? Você vai ter pela frente um ex-candidato, como pré-candidato também, um ex-prefeito, e vai ter também um candidato que você já enfrentou, né? Você vai ter pela frente. Como é que você analisa essas, entre aspas, dificuldades que você pode ter pela frente? Como é que você analisa os seus adversários políticos? Eu vejo que é um desafio muito grande, né? Eu falo sempre que Taboão da Serra nós vivemos aí numa conjuntura política onde as pessoas já se conhecem na política, onde a política também é passada de pai para filho. As pessoas estão muito conectadas, são muito próximas, a realidade política da cidade também é muito clientelista, eu uso a palavra coronelista, porque é uma política que é assim desde sempre, as pessoas sabem quem é da política pelo sobrenome, né? Parece que é algo que vai passando aí de geração em geração. Então a gente vem romper um pouco isso. Eu vejo que tem uma grande parte da população, a maior parte da população é desconectada dessa política, não vive a realidade da cidade e quer um outro projeto, né? Então, a dificuldade maior que eu vejo nem é de conquistar esse eleitor, é que esse eleitor saiba do nosso projeto, que ele já está com a gente. Só que, ao mesmo tempo, ele não sabe, muitas vezes, que existe esse projeto na cidade, porque a informação não chega nessas pessoas, né? Então, eu não vejo tantas dificuldades, eu vejo mais esse sentido econômico mesmo de conseguir alcançar essas pessoas. Mas a gente tem feito um bom trabalho. Najara, bom, o prefeito Aprígio acabou se elegendo, teve segundo turno em Taboão da Serra em 2020, você, como disse, ficou em quarto lugar, né? E Aprígio já está com 2 anos de governo, indo para completar o terceiro ano de mandato. Eu vi o seu posicionamento em relação a algumas questões sensíveis, como, por exemplo, na área da educação, em que o quadro de apoio ainda não teve a valorização mínima, ainda ganha muito pouco. Eu queria a sua avaliação do governo Aprígio, principalmente em relação à educação. Eu vejo que o governo Aprígio deixa muito a desejar. E às vezes as pessoas falam das críticas, mas a crítica nem é algo pessoal, é algo que se atrela à própria gestão mesmo. Eu acho que é uma falha na questão da educação, da não valorização desses profissionais da educação.
O quadro de apoio da educação, como você bem mencionou, é muito desvalorizado, é um trabalho de semi-escravidão, na minha visão, porque elas ganham menos, eu falo elas porque a maioria são mulheres e são negras, né? Mas a gente sabe que tem homens também, mas o quadro de apoio recebe menos que um salário mínimo como salário base, né? Então, existe ali uma gratificação, mas a questão do vale transporte, vale alimentação, são coisas bem complicadas ali, o vale transporte não existe, o vale alimentação é muito pouco, então não há uma valorização desses profissionais de educação que são essenciais para a nossa educação no município. E não há a valorização da educação como um todo, né? As escolas estão sucateadas, a gente percebeu agora a questão da violência nas escolas, mas tem várias escolas com mundo muito baixo. Eu fiz uma denúncia sobre a Aninha, que fica ali no Record, e muitas outras pessoas falaram de outras escolas municipais que estão ali cheias de lixo na frente, né? Enfim, as escolas estão abandonadas e o meu filho, inclusive, estudava no Machado de Assis até o ano passado, esse ano ele foi para o estado. E o Machado de Assis é uma escola muito suja. Né? Eu chegava na reunião de pais, teve uma vez que eu cheguei na reunião de pais, a professora mesmo disse, gente, vamos pedir para a Secretaria de Educação para vir alguém aqui fazer a limpeza, porque as FAPs muitas vezes não querem ir para determinadas escolas porque é muito longe. As FAPs também é um trabalho de semi-escravidão, né? Que é a frente de trabalho, que também faz esse trabalho de limpeza muitas vezes. Então, há uma completa desvalorização da educação e isso é muito visível. Najara, a educação é controlada pelo PT, um partido que sempre foi um aliado histórico ao seu partido, o PSOL. Aliás, o PSOL nasceu de uma dissidência do PT. E, repito, a educação de Taboão da Serra é controlada pelo Partido dos Trabalhadores. O secretário adjunto foi candidato a prefeito em 2020, o Oderlan Souza, né, hoje secretário executivo, e vários livres nomeados são do PT. Né? Aliás, até num chamado cabide de emprego, que só tem petistas lá, e esse quadro com uniformes escolares não entregues, atraso e faltando peças nos uniformes escolares, e problema de manutenção nas escolas, como você citou. Como é que você vê um aliado histórico do seu partido, que foi aliado em disputas em que o seu partido esteve junto, controlando uma pasta com tantos problemas? Eu vejo um problema de gestão, na verdade. A secretaria, enfim, o secretário adjunto é do PT, e a gente não tem participação e não faz esse acompanhamento. Eu faço acompanhamento como cidadã e faço as críticas como cidadã. No ano passado, os uniformes foram entregues no meio do ano. E eu lembro que meu filho já não tinha mais, o uniforme já não cabia no meu filho. Então é muito indigno para uma mãe que ela não tenha roupa para vestir o seu filho para ir para a escola. E isso é uma demanda que é gritante, né? É absurdo que não tenha um uniforme escolar. A gente já está chegando em maio, a gente já chegou em maio e não tem um uniforme escolar. Então eu vejo muitas falhas na gestão. Eu não aponto uma questão muito personalizada, muito pessoal. A gente faz críticas à administração. Eu vejo que a administração ela é muito enrolada, é muito desorganizada. Eu não entendo como... Eu faço até a crítica dizendo que a gestão é muito ineficaz. Né? Quando a gente faz a crítica é com relação ao que não está sendo feito e ao péssimo direcionamento dos recursos públicos mesmo. Então, essa é a análise que a gente faz, assim, que eu faço, né? Que não há nada pessoal no quesito de uma pessoa de um partido, enfim, as pessoas falam muito dessa disputa ideológica, né, dos partidos de direita, de esquerda, muitas vezes as pessoas olham, Najara é do PSOL, mas assim, a gente está falando de direitos que são básicos, né? A gente não está fazendo uma disputa ideológica, a gente está falando de direitos, direito à educação, direito a uma educação de qualidade, a escola limpa, ao uniforme escolar, enfim, uma série de direitos que estão sendo lembrados, né? Então a gente tem que fazer essas críticas e apontar, seja lá quem esteja nessa gestão. Tá, mas uniformes não entregues. Falta de manutenção nas escolas. Quem é o responsável por esse estado de coisas? É o prefeito? Queria que você apontasse que alguém tem que ser responsabilizado. Não é uma responsabilização... Eu acho que é solidário. Eu acho que é uma responsabilização solidária. Eu acho que o prefeito é responsável e a secretária e o secretário adjunto são responsáveis.
Eu vejo isso. Ou, no mínimo, omissos, que não, enfim, enfrentam o que precisa ser enfrentado. A secretária de Educação é a Dirce Tacano, o secretário adjunto, secretário executivo, é Darlan Souza. Najara, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é ser co-deputado. É bem importante essa pergunta, porque muitas pessoas têm dúvidas. Eu falo que até eu tenho dúvidas, porque é algo tão novo, né? Quando eu me lancei, eu lancei primeiro uma pré-candidatura a deputada estadual, e depois eu me lancei como co-candidata numa candidatura coletiva, que é algo muito inovador, né? A gente teve as primeiras experiências de candidaturas coletivas em 2018, e nós aí estamos partindo para essas primeiras experiências. Houve muitas candidaturas, mais de 200 candidaturas coletivas por todo o Brasil, e só 2 se elegeram, para vocês verem a dificuldade. Não é fácil se eleger para uma candidatura coletiva. O que a gente pensou? Nós compomos ali o Movimento Pretas, somos 7 mulheres negras que constroem territórios. Então, nós temos projetos para esses territórios. A gente já constrói lutas importantes dentro dos territórios. Nós nos unimos, somos de territórios distintos, de Osasco, Capevi, Barueri, enfim, São Paulo, Campinas, e a gente constrói para que a gente tenha uma candidatura que ela crie mais forças, porque se nós saíssemos sozinhas como candidatas, a gente até poderia ter uma votação expressiva, mas dificilmente a gente ganharia a eleição. Qual foi a nossa estratégia? A gente lança uma pessoa como candidata, e nós entramos nessa candidatura coletiva com essa pessoa que é candidata, então a candidatura é coletiva, a gente pactua as decisões e a gente tem projetos para daqui a 2 anos. A gente já se lançou candidata tendo projetos para daqui a 2 anos. No caso, o meu projeto, o meu foco é Taboão da Serra. Então, estou da Lesp, mas venho muito representando a minha região aqui para construir forças políticas para a minha região. Com relação agora, voltando um pouco a 2024, então, o seu foco deve ser nos mais jovens, né? Para você, os mais jovens dão uma atenção especial. É isso mesmo? Como é que você analisa o jovem eleitor hoje? Os jovens, eles gostam muito, embora eu não seja uma pessoa jovem, os jovens gostam muito da nossa construção política, né? Eu vejo que a juventude, eu sou professora, eu defendo muito a educação, tenho um compromisso muito grande com a educação, e eu sei o significado da educação na minha vida. E eu sei o significado de quem não teve a oportunidade de ter educação, né? Meu pai, ele morreu analfabeto, e ele tinha muita vergonha de não ter concluído a escola, de não saber ler, embora fosse uma pessoa inteligentíssima, uma das pessoas mais inteligentes, mas o fato das pessoas não terem uma educação formal, isso retira a dignidade dessas pessoas. E também nós temos hoje pessoas que estão na educação, né, como eu estudei em escola pública de periferia, então essa questão da violência nas escolas sempre existiu, e essa educação também é sucateada nas periferias, né? A gente sabe que Taboão da Serra, a educação está sendo sucateada, não só na questão municipal, mas na questão estadual também, uma série de questões que faltam ali para a educação. E essa juventude, ela se atrela muito com esse projeto, porque a juventude hoje está sem perspectiva, né? O jovem não tem nem a perspectiva de ter um emprego formal hoje. Eles estão sem horizontes. E a gente trabalha muitas pautas que são muito importantes, porque o movimento sindical perdeu muita força política, e a gente trabalha com pautas que fazem ali, que trabalham com empoderamento, num lugar onde você é massacrado, enfim, trabalha com questões que se atrelam à luta das periferias, à luta da cultura, dos movimentos negros, das mulheres, né, que são precarizadas, né? Hoje as mulheres precisam ter muitas funções, né? As mulheres sempre foram muito mais exploradas, e numa sociedade neoliberal, até mais no sentido de ter que trabalhar, estudar, cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar dos enfermos. Então, nós falamos a linguagem das pessoas que não têm voz, né? Então, acho que essa é uma representação de uma nova política que está chegando e está tendo esse reconhecimento dessa juventude. Já que o Márcio tocou no assunto, eu queria continuar nele, em relação a ser co-deputada. Inclusive, teve um telespectador nosso, Hamilton, ele pergunta, assim que você tomou posse, no dia 15 de março, como os demais deputados estaduais da Assembleia Legislativa, ele perguntou assim, curioso, sobre essa novo modelo de representação parlamentar. Ele pergunta assim, ela, Najara,
pode assinar, enviar emendas e participar de sessões como outro deputado? Não, eu não posso. Na verdade, o que acontece? A Mônica, que é a nossa porta-voz, Mônica Seixas, que é a... é a nossa porta-voz, quando a gente registrou a candidatura, já foi um registro de candidatura coletiva. O TSE, quando a gente vai fazer o registro da candidatura, ele já entende que a candidatura pode ser individual ou coletiva, mas a candidatura coletiva ela não é regulamentada, não há um ser jurídico que, enfim, que traga essa perspectiva de uma candidatura ser coletiva, né? Ou seja, as 7 pessoas que compõem esse mandato não podem chegar em tribuna, enfim, não podem assinar. Contudo, quando a gente faz o requerimento de informação, que a gente tem feito para Taboão e outros municípios, eu assino também esse requerimento de informação como pessoa que está atrelada àquele município, a deputada também assina. Quando a gente envia as emendas, essas emendas elas são discutidas entre nós, né? Então eu mandei inclusive emendas antes de a gente entrar como deputada, eu já mandei emendas para a saúde, para a educação, que é o nosso foco principal aqui em Taboão da Serra, mandei esse ano, mandei o ano passado, então a gente já tem uma conversa nesse sentido de encaminhar as propostas políticas, né? Por mais que não seja todas nós representadas ali naquele parlamento formal, essa construção é feita por todas nós, né? É parte de um projeto que é maior. Então, na hora para ir para uma votação sobre qualquer projeto, quem vai fazer a votação nominal é a Mônica Seixas. Na hora para assinar um documento, um pedido de emenda, é a Mônica que assina e as demais 6 assinam ou não? A gente, nós tomamos ciência, né, do que está acontecendo, a gente participa das decisões, porém uma pessoa só que assina. Uma pessoa. E em relação à questão do subsídio para o deputado, por exemplo, o subsídio como é que funciona? O subsídio, o salário, falando né, o termo popular, no caso de um parlamentar. Ele vai só para a Mônica Seixas ou para as demais 6 integrantes da candidatura pretas? Não, eu não recebo como deputada, eu recebo como assessora. Esse subsídio não vai para todas as deputadas. Ele fica com essa foi a nossa organização. E é engraçado porque assim, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o mandato coletivo, inclusive eu ouvi muitas conversas no sentido, não é deputada de verdade, a candidatura coletiva não pede nem cheira, coisas desse nível, coisas absurdas para descredenciar, enfim. Colocar numa visão menor assim, a nossa construção política. E eu vejo muito que a velha política e a política dessas pessoas que não querem mudar a nossa realidade, elas não entendem o que é a candidatura coletiva, porque eles não são do coletivo. Né? A gente pensa num projeto que é agregador, que a gente pode somar, unir forças, e tem um projeto mais à frente, que é um projeto que é coletivo de verdade, não um projeto personalista. Né? Muitas vezes o político tradicional não consegue nem entender como funciona essa candidatura coletiva, nem quer compreender, e acha que não tem força, mas as cento e tantas pessoas, 1000 pessoas, as cento e tantas mil pessoas que votaram na candidatura coletiva. Elas não votaram apenas em uma deputada. Todas nós puxamos votos daquela candidatura coletiva e todo mundo que votou estava muito ciente que era uma candidatura coletiva, né? Fazia parte de um projeto muito maior. Então, isso é uma força muito grande, né? Se a gente for comparar, a gente teve muito mais votos do que os outros candidatos tradicionais aí, que a gente viu uma compra de votos escancarada, inclusive. Então, só para ficar claro, o salário, o subsídio vai para a Mônica Seixas. E as demais 6 recebem como uma assessora. Né? Como se fosse um assessor, vamos dizer assim, tradicional. Né? Sim. Como já existe verdade, em outros gabinetes. Eu me recebo como uma assessora especial, Adilson. Eu falo que eu nem estou eu perco muito estando na política, né? Hoje eu faço doutorado na USP, poderia estar pesquisando, poderia estar dando aula em universidade, estaria ganhando muito mais do que eu ganho, mas eu assumi um compromisso político com as pessoas que acreditam num novo projeto para Taboão. Então, para mim, eu não tenho ganhos financeiros nesse mandato. Né? A gente tem outros ganhos que são importantes, que é trazer uma nova perspectiva para a nossa cidade. Mas, olha, quando se fala em candidatura, né, quando se fala em candidatura, são 2 fatores primordiais, estrutura e a questão financeira. Acredito que vocês vão ainda, não sei, né, mas podem ter as mesmas dificuldades de
de sempre, né? Como é que você pretende substituir isso, a questão da estrutura, a questão financeira? Você pretende buscar apoio de alguns, né, deputados que se elegeram pelo pessoal, o caso do Boulos, o caso do Gianazzi aqui em São Paulo? Eles devem ser alguma coisa que vá substituir essa questão financeira e estrutura? Vocês vão procurá-los? Olha, é importante essa questão do financeiro, porque quando nós lançamos a nossa candidatura à prefeitura, nós tivemos aí pouco mais de 20 mil reais, mas desses 20 mil reais, 40% ficou com os vereadores, 70% fica com a candidatura para prefeita, que aí você paga contador e advogado, acabou o dinheiro. A gente fez uma vaquinha online, recebemos 2 mil reais de vaquinha online, a gente comprou lá uns panfletos para fazer a campanha. A gente não teve dinheiro nenhum, assim. Se a gente comparar com as outras candidaturas, foi no mínimo 500 mil, 1 milhão, enfim, daí para muito mais, né, que a gente sabe. Então, definitivamente, o dinheiro não é o nosso forte, né? A gente não tem recursos, acho que o pessoal vai ter um pouco mais agora, porque a gente teve um pouco mais de candidatos que foram eleitos, né, federal, e isso tem esse repasse na questão dos recursos, mas essa é uma questão que nos coloca num patamar muito diferenciado com relação às outras candidaturas. E sim, a gente tem uma força política e a gente tem pessoas que são voluntárias. Isso é muito lindo, assim. Todos os dias eu recebo e-mails, eu recebo ligações, as pessoas chegam em mim dizendo assim, Najara, eu fiquei sabendo que você é pré-candidata, como eu posso te ajudar? Eu quero te ajudar. E as pessoas ajudam, e esse tipo de ajuda voluntária, as pessoas percebendo que a política pode ser modificada, isso não tem preço. Porque muitas vezes as pessoas pagam um assessor, enfim, um cabo eleitoral, e aquilo não vai ter tanto sucesso quanto tem uma pessoa empolgada em fazer uma política diferenciada. Então a gente acredita nesse lugar da política, né? Nisso que a gente está se envolvendo, que a gente quer acreditar para construir uma nova realidade. Ok, então vai ser prescindível alguns deputados, né? Sim, a gente vai contar muito com o apoio do Gianazzi, ele já falou que vai apoiar a gente, o próprio Boulos, a gente vai participar da campanha dele, enfim. O Boulos é uma grande representação, né? Eu faço parte de um outro grupo político dentro do PSOL. O PSOL é um partido muito democrático, às vezes a gente tem umas questões que eclodem aí, né, pela mídia e tudo mais, mas o Boulos é uma grande representação da política que a gente quer de verdade para a cidade de São Paulo, né, para fazer esse enfrentamento. Já que você tocou no Boulos, vou fazer uma pergunta relacionada à administração municipal. A Jara, na questão teve uma paralisação de funcionários da educação em 2021 e o Boulos estava, então, numa campanha ou numa visita à região como pré-candidato a governador, e você fez uma crítica ao Boulos pelo fato de ele ter ido numa reunião no gabinete do prefeito Aprígio e não ter participado de uma assembleia, de uma reunião dos funcionários da educação que estavam, né, em busca de apoio para cobrar valorização salarial e benefícios também do governo Aprígio. Como é que você vai lidar, já que você está dizendo que vai buscar apoio do Boulos, entre outros, já que o Boulos está identificado com o governo Aprígio? Inclusive, a Nil Félix, que é ligada, a secretária de Cultura, a Nil Félix, que é ligada ao Boulos, faz parte do governo Aprígio, ao qual você faz críticas. Exato, eles têm uma relação que vem de muitos anos, né? O Boulos morou em Taboão da Serra, ele, inclusive conheceu a companheira dele aqui em Taboão da Serra, até onde eu sei, morou mais de 10 anos aqui na cidade, e ele tem uma construção política, de fato, com o MST, e, enfim, do MTST, ele na coordenação e tudo mais. Nós entendemos que essa ligação é uma ligação pessoal. A Nil Félix, ela está ligada a outro partido, né? É o PTB, partido do Roberto Jefferson, né? Até onde eu sei ainda está. É uma composição do governo Aprígio, a gente não teve nenhuma conversa nesse sentido, mas eu respeito. Eu acho que a cultura tem que ser valorizada, a cultura não está sendo valorizada, entre tantas outras áreas não está sendo valorizada, a gente nem faz críticas pessoais. A crítica que eu fiz naquele contexto é que os funcionários públicos estavam ocupando a Câmara de Vereadores e foi uma manifestação histórica aqui na cidade, como há muito tempo a gente não tinha.
Eu acho que quem estava próximo ao Boulos, naquele contexto, não soube conduzir para a importância política daquela ação. Então, ele perdeu muito, apesar do Boulos ter sido o mais votado proporcionalmente, né? Na minha candidatura coletiva, fui a mais votada do PSOL aqui na cidade, no ano passado, mas ele também foi o mais votado proporcionalmente no estado. Então, ele tem uma força política muito grande, mas naquele momento foi uma ação muito equivocada, e eu fiz críticas, as pessoas começaram a perguntar por que você não está nesse evento aqui no CEMUR com bolos, está todo mundo aqui, por que você não está aqui? Eu falei, gente, eu não estou aí porque ele estava em reunião mais cedo, a segunda reunião que ele faz com os políticos tradicionais da cidade, e o funcionalismo pediu essa agenda, e ele não foi até essa agenda. Então, o que aconteceu? Né? Então, acho que eu fiz um posicionamento sobre aquela ação, ou aquela omissão. Isso foi tratado publicamente, né? Eu não me arrependo, muito pelo contrário, mas isso a gente não vai jogar, né? Toda uma construção política importante que está sendo feita. Né? A gente sabe da importância do Guilherme para Taboão da Serra, para o estado de São Paulo, né? A construção política que ele faz, a pauta que ele defende, o quanto ele foi importante no debate presidencial, inclusive, trazendo o debate para um outro nível, e a gente vai estar junto. Né? Por mais que se tenham contradições, a gente está junto num projeto que é maior. Então, você, inclusive, tocou no assunto que eu até perguntar se você se arrepende do seu posicionamento público de crítica ao Boulos. E, emendando, você tirou algum, entre aspas, algum fator positivo para o seu nome, para as suas futuras candidaturas? Ou seja, como liderança política, você foi bem vista entre os seus eleitores, entre as pessoas que te acompanham, viram em você uma figura independente, embora, né, sendo de um partido de esquerda? Sim, os funcionários públicos ficaram horrorizados com aquela ação, enfim, pelo fato dele não ter aceito essa agenda com os funcionários públicos, né? Inclusive ele poderia ter, enfim, tratado disso com o próprio prefeito, né? Feito aí uma intervenção nesse sentido, no ponto do funcionalismo, que não foi resolvido até hoje, né? É um dilema que se arrasta aí. Poderia ter feito uma interlocução, então. Poderia ter feito uma interlocução, certamente não o fez. E eu fui muito bem vista pelos funcionários públicos, muita gente disse que foi indignada com o que aconteceu, não entendeu o que aconteceu, como líder do MTST se encontra com um dos caras mais ricos do estado de São Paulo, né, que é o prefeito, enfim, e deixa de construir com a base da população, que é esses funcionários públicos precarizados. Mas eu entendo que ele foi muito mal assessorado naquele contexto e isso não foi direcionado para um ponto certo ali, para que a gente pudesse fazer esse diálogo, que é muito necessário, porque ele é visto como uma liderança muito necessária. Jana, no ponto de vista global, 2 anos e 4 meses do governo Aprígio, qual a sua avaliação que você faz? Eu vejo muitos equívocos no governo Aprígio, né? Desde o início da gestão, enfim, teve pandemia, todas aquelas coisas, né? As pessoas disseram, mas espera um pouco mais, quem sabe melhor, teve a pandemia, pegou o governo quebrado, né? A gestão tá se organizando e tudo mais, mas nós tivemos aí uma questão que foi bem polêmica, de pessoas morrendo na fila de espera por leitos de UTI, e a gente teve que escutar de quem atua na administração, pela saúde, de que Taboão da Serra não tem leitos de UTI, porque se tivesse leitos de UTI, os municípios vizinhos, enfim, internariam pessoas aqui, né? O que eu acho um absurdo esse tipo de fala, né? E não houve, nesse sentido, eu não vejo um empenho desse governo para sanar essas questões que eram urgentes. Muitas pessoas morreram nessa fila de espera. Taboão da Serra foi pauta aí de uma questão nacional, uma calamidade, fruto de eu vejo como uma tragédia humanitária que aconteceu em Taboão da Serra, porque foram mais de 100 pessoas que morreram na fila de espera. Nós entramos com uma ação no Ministério Público, fui taxada pela Câmara de Vereadores, que parou durante 2 horas para dizer que estava fazendo politicagem, mas a ação do Ministério Público virou inquérito civil, até hoje o prefeito está respondendo sobre essa ação, porque precisa de uma resposta cabível sobre essa questão da saúde, que é urgente, e eu vejo muitos problemas. Assim, eu moro na periferia da cidade, a cidade está suja, o prefeito, ao invés de trabalhar com a questão da educação ambiental, ou enfim, colocar mais ecopontos, coloca lá uma faixa gigante, com um rato gigante, não joga lixo aqui, como se isso fosse educar a população.
as escolas estão sujas, a saúde está muito precária. As pessoas, quando vão a uma UBS, elas não conseguem atendimento. E eu nunca vou entender, gente, como as pessoas não conseguem atendimento precisando de atendimento, né? A mulher vai até uma UBS e ela recebe como resposta, a gente só está atendendo mulher grávida. Então, a mulher pode estar com algum problema muito sério, ginecológico muito sério, e ela não é atendida, não há agenda, não há espaço na agenda, né? Qual que é a sua posição sobre a troca da empresa para administrar os pronto-socorros municipais? Saiu a SPDM, entrou a Associação Hospitalar Beneficência do Brasil. Qual que é a sua posição, Najara? Eles reivindicaram essa questão, mas eles não podem falar disso abertamente, porque eles foram recontratados, né? Muitos desses funcionários foram recontratados, mas a gente já percebe uma série de irregularidades, né, nessa gestão, porque muitos dos benefícios eles não foram pagos. Isso está sendo reivindicado, mas as pessoas não podem sequer cobrar sobre essas questões, porque senão elas não serão recontratadas, não serão perseguidas, né? É tudo isso que acontece em Taboão. As pessoas não podem reivindicar os seus direitos porque elas são perseguidas, tem irregularidade. Você é contra a troca da empresa? Eu sou contra, eu acho que, no mínimo, se tiver que trocar empresa, deveria, o dinheiro desses trabalhadores deveria ser pago. Se você tivesse que dar um conselho, então, para a atual administração, qual que seria, Najara? Eu vejo que falta democracia. O governo ele leva muito para o pessoal as críticas. Assim. Quando a gente faz críticas ao governo, não é com relação ao secretário X, Y, Z, ou ao vereador, que depende também a gestão, né? Como se, enfim, como tivesse que fiscalizar, ou o próprio prefeito, o vice-prefeito, no dia da posse, disse que pelo fato de eu não ter apoiado um ou outro, que eu não merecia, não falou abertamente no nome, mas disse que quem não apoiou um ou outro não merecia, né, não seria nem sequer ouvido e tudo mais. As pessoas levam muito para o pessoal uma questão que afeta a nossa vida comunitária, a nossa vida como cidadãos de Taboão da Serra. Eu vejo que o primeiro ponto é a questão dos conselhos. A gente não tem um conselho do meio ambiente, não temos um conselho do negro, não temos um conselho da mulher. Tem vereador aí defendendo a pauta da mulher há anos e anos, mas cadê a defesa de um conselho da mulher? Por que a gente não tem dados estatísticos sobre o feminicídio em Taboão da Serra? Por que isso não é publicizado? Ou seja, está defendendo política pública de verdade? Ou está defendendo para inglês ver? Porque a questão do feminicídio, inclusive sobre as mulheres negras, aumentou muito. Taboão da Serra é uma cidade muito adensada, onde as casas são muito pequenas. Assim. Os índices de violência contra mulheres é altíssimo, né? Isso é visto a todo momento. E essas mulheres não têm encaminhamento para essas mulheres. A coordenadoria da mulher é absurda aquele espaço, é totalmente inadequado. Né? Então a gente precisa de criar conselhos, debater com a sociedade civil, organizar as políticas públicas para que a gente construa uma cidade mais democrática, aí, que as pessoas, que o dinheiro seja investido de uma forma mais eficaz. Isso não está acontecendo, infelizmente. Sem falar da questão do meio ambiente, né? Que aí é palco de horrores. Najara, queria a sua opinião sobre algumas ações pontuais do governo Apreixo. Por exemplo, o governo contraiu uma dívida de 70 milhões para mudar a sede da prefeitura de Taboão da Serra. Vai ser na área da antiga empresa Niasa. Qual que é a sua opinião? Você concorda? Eu discordo. Eu acho que isso não é prioridade. É uma dívida altíssima, o governo vai sair, essa dívida vai ficar com o município, a mesma questão da municipalização da BR, são dívidas muito altas e eu acho que isso é uma resposta talvez para o empresariado. Eu não entendo muito bem como isso é visto como prioridade, ao passo que outras questões que são básicas não estão sendo tratadas como prioridade, né? A questão da zeladoria da cidade, tudo isso que foi dito aqui, então eu não concordo. Por que você não concorda especificamente em relação à municipalização da Regis Bittencourt no trecho de Taboão da Serra? Qual que é o problema que acarretaria? Eu vejo que, enfim, é uma rodovia federal, a questão das obras, o governo que vai ter que arcar de alguma forma, vai ter que abrir licitação, enfim, precisa de uma alça de acesso, a gente já sabe dos problemas históricos, né? O prefeito ele trouxe com seus empreendimentos muita gente para morar na cidade, mas não teve uma contrapartida. Cadê a contrapartida na construção de UBS, uma escola, enfim?
Então, essas pessoas que estão morando nesses empreendimentos, muitas vezes não vivem a realidade da cidade. A questão do trânsito é uma questão importante, porque tem se intensificado essa questão do trânsito, é uma questão que também é urgente, mas eu vejo que outras questões são mais urgentes, né? Então, esse uso desse recurso para esse dinheiro, que não é pouca coisa, é muita coisa, eu acho que não deveria ser uma prioridade. Queria que você comentasse sobre as obras, principalmente na área da saúde, que estão paralisadas. Foram paralisadas pelo governo Freixo. É uma tristeza. Eu já fiz muitas denúncias, a questão da UBS da Lula, a questão do Centro de Referência da Mulher. É um absurdo que que a população precise de tantas políticas para a saúde, tantas especialidades que não existem aqui, não tem nem agenda aberta no município e que essas obras estejam paradas, né? É um absurdo. Vou fazer agora uma questão mais específica. Faz 20 anos que foi aprovada a Lei 10.639, que trata do ensino da história afro-brasileira na rede pública, né? Eu queria saber como é que você vê essa lei e se essa lei está sendo aplicada em Taboão da Serra. Você disse que até o ano passado o seu filho estava na rede municipal de ensino. O que você pode dizer sobre essa lei que está completando 20 anos e se ela está sendo aplicada em Taboão da Serra? Eu vejo que existem elementos da lei que estão sendo aplicados em Taboão da Serra. Meu filho, inclusive, ele assistiu um filme que estava minha irmã nesse filme, que ela tratava, inclusive, da questão do letramento racial. E aí ele falou, tia, as professoras não acreditam. Aí ele perguntou para mim, eu falei, não, é de fato a minha irmã. E ela também, a Naruda. Eles estavam tendo uma formação, a professora do meu filho, que é uma excelente professora, inclusive. Ela disse que estava tendo formação, uma professora branca que estava tendo formação sobre a questão do letramento racial, achei muito bacana. Eu vejo muitos funcionários públicos de Taboão da Serra, professoras, muito empenhadas, né, compromissadas com a educação. O que eu vejo mesmo é um erro da gestão, né? Enfim, teve a questão do livro didático, uma polêmica que foi reproduzida, a questão do racismo, que foi denunciado. Na semana que vem eu estarei com a doutora Tânia Portela e com o doutor Fábio também da UAB discutindo isso no SEMUR, a questão da lei 10.639, das ações afirmativas. Eu sou uma grande militante disso, eu acho que a gente precisa entender a nossa história. Passei por muito racismo na escola, muitas crianças passam por experiências de racismo na escola e abandonam a escola, então índice de resistência, né, de evasão entre os negros é muito maior. Então esse é um assunto que tem que ser muito mais debatido, muito mais aprimorado. Qual a importância da aplicação desta lei? É um benefício além da sala de aula? Para toda a sociedade. A gente precisa, tanto a questão da reparação histórica, né, para que a gente saiba, tem uma leitura decolonial sobre a nossa história. Taboão da Serra, a maioria são de pessoas negras, imigrantes, a gente precisa valorizar esses saberes também. E, para além disso, né, a gente precisa saber dos nossos direitos. Muitas vezes a gente passa por racismo, passa pela negação de direitos, por constrangimentos, e a gente não sabe como agir perante aquilo. E aquilo vai nos fazendo mal, porque o racismo ele retira a nossa dignidade das pessoas negras. Então, é muito importante que a gente debata isso com todo mundo. O racismo não é um problema das pessoas negras, o racismo é um problema da sociedade, a gente tem que enfrentar essa realidade. Quais ações, um pouco do racismo, estamos chegando no final, infelizmente, mas rapidinho, então, o racismo, ele nunca vai ser erradicado, não tem como, mas quais efetivamente as ações que devem ser feitas para, ao menos, amenizar? Não vai ter como, né? Quais ações efetivas, Najara? Eu vejo que são políticas afirmativas. A gente está discutindo bastante isso na Comissão de Igualdade Racial pela OAB também. A gente tem feito um debate com o movimento negro, participem também desse debate. E Taboão da Serra não tem políticas afirmativas. A gente não tem discutido cotas raciais nos concursos públicos, a gente não tem discutido os cargos, né? Enfim, tem muitas pessoas negras na cultura, mas será que as pessoas negras não podem estar em outras secretarias também? Né? Então, a gente precisa discutir os negros nos espaços institucionais, porque isso também é pedagógico. Né? Muitas pessoas olham para a gente e falam, você me representa, porque a gente representa uma outra realidade e essas pessoas querem ver essa mudança. Então, o racismo ele vai se aperfeiçoando, hoje ele está mais direto. Né? Antigamente, a gente não tinha racismo na faculdade de Direito, na faculdade de Medicina da USP, porque não tinha negro.
Hoje a gente tem negro e hoje a gente tem mais racismo. As cotas raciais não vão acabar com o racismo, vai ter mais racismo ainda. Mas a gente precisa estar nesses espaços porque esses espaços também são nossos. Esses espaços foram negados. A gente passou por quase 400 anos de escravização e um Brasil que não nos aceita, né? Que nos reprime o tempo inteiro, que mata a nossa juventude. Então a gente tem uma dívida com o povo preto e a gente tem que, né? É para ontem aí as políticas afirmativas. Ok. Adilson, Só mais um complemento, só para terminar. né? Najara, sobre essa questão do racismo, na campanha, eu creio que você foi uma das signatárias de um documento do movimento negro, em que um dos pontos considerados até polêmicos foi que o governo, ou o prefeito ou a prefeita que se elegesse, garantiria um número de pessoas negras para ocupar cargos de nomeação, de livre nomeação na prefeitura. Né? Eu creio que você assinou, né? E na ocasião, quem não assinou foi o prefeito Aprígio. Né? Agora, objetivamente, você tem a opinião que o governo Aprígio contribui para uma política racista dentro da administração pública? Eu vejo que não é um racismo direto e também não é um racismo consciente, mas é um racismo por omissão, que eu acho que é um ponto que a gente trata quando a gente fala de racismo estrutural. Existe o racismo direto. Você é um macaco, é um racismo direto. O racismo indireto que é quando você trata de uma política que é universal e essas pessoas negras vão ficando para trás porque elas precisam de políticas focalizadas. E esse racismo por omissão é quando o governo não compreende que nós precisamos de medidas antirracistas, porque não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E o governo não entendeu porque é um governo atrasado, que não se atualiza, as pessoas não querem saber, elas acham que esse debate é mimimi. Quando a gente vai falar, ele deu uma declaração durante a campanha de que ele não era racista porque ele tinha tantos funcionários negros trabalhando nas obras, ou algo nesse sentido. Na cooperativa. E assim, não se trata de você ter funcionários negros, de você ter mulher negra, de você ter filho negro, né? Não se trata desse ponto. Assim. Essa é uma justificativa que não nos cabe, né? A gente precisa avançar nesse sentido. Então, é preciso criar políticas afirmativas, e é preciso discutir com quem está estudando sobre isso. Né? A gente tem avanço da Lei 10.639, que está fazendo 20 anos. Né? Então, são lutas muito importantes e fundamentais. A gente precisa se atualizar. Agora, o governo Aprígio manteve a coordenadoria da igualdade racial. Tinha um coordenador que, recentemente, foi desligado do cargo. Como é que você avalia a gestão deste órgão, né, com o então titular da coordenadoria? Eu vejo que precisa ter um conselho do negro para dialogar com as bases sociais. Porque a gente não fala de movimento negro, são os movimentos negros. A gente precisa dialogar com quem tem construído as políticas públicas no samba, na educação, enfim, na saúde para a população negra. Tem muita gente fazendo muita coisa importante e o governo precisa se organizar com quem já está construindo, né? Com quem já tem um acúmulo sobre essas questões. Está desarticulado, não há uma... Totalmente. Mas já, infelizmente, chegamos ao nosso final do programa Notícias da Questão desta semana. A gente concederia aí para você um minuto para você mandar um recado aí para as pessoas, os nossos telespectadores. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? São várias as oportunidades que a gente tem de debater a cidade, as questões da cidade. São questões que não são pessoais, as pessoas levam muito para o pessoal, a gente tem que parar com isso, discutir políticas públicas de verdade e dizer que a gente está nesse enfrentamento porque a gente tem uma responsabilidade com a população. As pessoas nos procuram e colocam muita crença numa mudança política e a gente acredita muito nessa mudança política. Eu falo que hoje eu sou o corpo e a voz de um projeto que não é meu. As pessoas hoje, elas veem essa expectativa e a gente está abraçando essa expectativa com as pessoas para construir uma política de verdade para a nossa cidade. E a gente precisa ter oposição também, né? Não temos oposição e isso pega a nossa democracia no município. Então, para que a gente participe mais da política, porque a política não é só a politicagem, a política é o preço do feijão, é a escola, é a educação, enfim, é tudo que a gente faz na vida, é o transporte público, tudo isso envolve a nossa política. Então, estamos aí nessas lutas. Ok, gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, muito obrigado. Esperamos uma próxima oportunidade, o espaço está aberto para você. Obrigado, Najara, por ter vindo, foi um prazer tê-la conosco.
Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta.